tem outra opção, né? Mas vamos lá, né? Então, pessoal, eu do mesmo jeito vou estar gravando a aula e vou colocar lá para os coleguinhas que não puderem assistir nesse momento, para depois, se quiserem assistir, tá bom? Beleza. Nós começamos estudando, né, sobre algumas características da física enquanto ciência, e aí depois eu falei para vocês sobre a notação científica. Depois da notação científica, nós já entramos no estudo de carga elétrica, e em relação à carga elétrica também, depois eu falei para vocês sobre é, eletrização, força elétrica, né, todas essas propriedades relacionadas aí à carga elétrica, tá bom? Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer um pouquinho de revisão sobre o que nós estudamos, né, até então. Então, o primeiro passo que nós fizemos de revisão foi notação científica. Por que, que nós, né, frisamos nesse tópico notação científica? Bom, quando você olha um conteúdo de física, em muitas situações aparecem propriedades físicas que ela traz para nós alguns números, que esses números às vezes eles são grandes ou são pequenos para o nosso cotidiano, para a nossa vida. Então o que, que geralmente nós fazemos? Nós costumamos compactar os números, reduzir os números de maneira que fica mais fácil a sua grafia quando nós vamos, por exemplo, utilizar esses números. Então por isso que nós, né, colocamos um número em notação científica. Colocar seu número em notação científica é você modificar a estrutura desse número, que você vai colocar ele múltiplo de uma potência de base 10. Por que a potência de base 10? Porque quando você multiplica por 10 ou divide por 10, matematicamente dizendo, você apenas está trabalhando a vírgula do número. Quando você pega o número, por exemplo, 32 e divide ele por 10, ele vai ficar o 3,2 vezes 10. Então, se eu quisesse pegar o número 320 e diminuir ele em função de 10, eu poderia pegar do mesmo jeito o 3,2 e multiplicar por 100, que vai dar o 320. Então, nós podemos compactar esses números em casas decimais. Quando nós fazemos isso, nós estamos trabalhando um número que vai ser múltiplo de uma potência de base 10. Oi? Na minha tela, que, peraí, eu não estou entendendo. Aparece isso aqui? O meu vídeo da minha pessoa. Mas agora parou meu vídeo, né?
Tá. Acho que não precisa do meu vídeo, não. Entendi. Ele aparece tipo uma foto, né? Tá bom, então vou tirar aqui o vídeo. Então vamos voltar. Então, pessoal, a notação científica nada mais, nada menos é isso. Você modificar esse número seu, então você vai apenas trabalhar a vírgula que está no número. Certinho, como nós já fizemos anteriormente, já vimos como que funciona. Aqui eu coloquei 3 exemplos que há necessidade da física de colocar o número em notação científica. A velocidade da luz no vácuo, aproximadamente, ela é 300 mil km por segundo, ou 3 milhões de metros por segundo. Então, se eu fosse expressar esse número aqui em notação científica, fica 3 vezes 10 elevado a 8. Mas se eu fosse toda vez usar esse número aqui em decimal, ele seria igual o número 3 e 8 zeros. 4, 5, 6, 7, 8 metros por segundo. Então, olha, a necessidade de colocar em notação científica é por isso. Por quê? Porque nós vamos compactar os números. Esse outro aqui, ó, a massa de um próton em gramas, como que fica? Ixi, olha, menos 24. Então, eu vou ter que colocar 0, um monte de zeros e o 1 e o 6. O raio do átomo de hidrogênio. Olha, se está a menos 9 centímetros, então o raio ficaria 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 5 completa aqui em centímetros. Então o raio... Oi. Não, nós vamos contar e a vírgula, onde ela está, é a casa zero. Nós vamos levar até o primeiro número diferente de zero, até depois do 6. Então ela vai sair daqui, a vírgula estava aqui, ela vai vir para depois do 6. Para ficar esse número aqui, ó. Não, vai contar até chegar no número. Ó, vamos contar. Essa aqui é o zero, a casa zero. Aí essa aqui mudou para cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parou aqui, 7. Quando a vírgula desloca para a direita, você coloca menos no expoente. Então, ficou 6,24 vezes 10 elevado a menos 7. Não, esse zero não conta ele não. Você vai contar não os números, você vai contar as casas que a vírgula anda. Olha esse outro exemplo aqui, a vírgula está aqui, no primeiro zero, né? Ela tem que vir para depois do primeiro número diferente de zero. O primeiro número diferente de zero é o 4, então ela tem que vir para depois dele. Essa casa aqui é a casa zero, para cá 1, 2, 3. Andou para a direita, menos 3. Ficou 4,3. Sim? Fica negativo. É porque quando você... Isso, quando você aumenta o número, aqui ó, o número 0,0043, se eu andar uma vírgula, eu estou aumentando ele. Ando mais outra vírgula, eu estou aumentando. Então, toda vez que você muda a vírgula para a direita, você aumenta o número e diminui no expoente.
Olha esse outro exemplo aqui, ó. Vou passar para esse último primeiro. É 0,00000000437. O número, a regra diz o seguinte, que o número em notação científica, ele vai ser um número x vezes 10 elevado a n, onde o n é número inteiro, que é quantas casas que a vírgula anda, e o número x, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Ele pode ser 9,9, mas ele não pode ser 10. Porque se ele for maior ou igual a 10, ele é um múltiplo de 10. Então, para que esse número x fique maior do que 1, eu vou ter que andar com a vírgula para cá. Eu vou andar com a vírgula. Só que se eu passo e vou até esse segundo número, o número se tornou 43,7. E 43,7, esse número está maior do que 10. Ele não pode ser maior que 10. Ele tem que ser menor do que 10. Então, por isso que essa vírgula aqui, olha, ela tem que ficar depois do primeiro algarismo diferente de zero. O primeiro algarismo meu diferente de zero aqui, ó, é o 4. Então, tem que ficar entre o 4 e o 3. Então, olha, eu vou colocar o número meu, vai ser a base dele, vai ser os números diferentes de zero que eu tenho, 4,37 vezes 10 elevado, a vírgula vai andar para a direita, menos. Quantas casas que a vírgula anda? Agora você vem e conta. Essa é a casa 0, não conta. Aí vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, andou 10 casas do 0,0000437. Ele teve que andar 10 casas, a vírgula, para ficar o 4,37. Então, ficou 4,37 vezes o 10 é a potência elevado a menos 10, porque foi 10 casas que a vírgula andou. Então, toda vez que anda, igual por exemplo, esse número aqui, 0,000008. Para ele ficar maior do que 1, a vírgula tem que ir para depois do primeiro algarismo diferente de zero. Nesse caso aqui, olha, eu não tenho nenhum outro número, então não posso colocar que o número aqui depois é zero. Porque esse dígito meu aqui é um dígito duvidoso. Ele poderia ser 1, poderia ser 2, poderia ser 3 e poderia ser de 0 até 9. Né? Então, poderia ter 10 algarismos aqui que eu poderia colocar aqui. Então, como eu não sei, eu não posso colocar um número depois do 8. Então, vai ficar 8 vezes 10. A vírgula vai ter que deslocar para a direita, menos. Quantas casas que a vírgula vai andar? Você vem em conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A vírgula tem que passar para depois do número. Porque se eu parar antes, ficaria 0,8. A vírgula parar antes do número 0,8 é menor do que 1. Então, a regra não pode ficar menor do que 1. Então, a vírgula tem que passar para depois do primeiro número diferente de 0. Certinho? Então, passando para depois, aí você conta que vai dar 7 casas que você colocou o expoente 7. Isso, pessoal, pode falar. Isso, quando é só um número, ó, 0,007. Só esse número aqui. A vírgula tá aqui, vai ter que passar para cá. Ela vai ter que vir para cá. Então, vai sair dessa casa. Não, isso, não sabe, não pode acrescentar nada. Na verdade, nem precisa, não pode, porque você não sabe. Então, ficou, ó, 7 vezes 10. A vírgula vai andar para a direita, o expoente vai ser negativo. Quantas casas que a vírgula vai andar aqui para passar depois do 7, ó? 1, 2, 3. Então, passou 3 casas.
É depois, a vírgula é a casa zero, porque nós estamos tratando de números inteiros. Nós não contamos assim, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa é a casa zero. A casa 1 é essa. A casa 2 e a casa 3, que a vírgula anda. A vírgula está aqui, é a casa zero. Nós só vamos contar para depois que ela começa a andar e para. Por exemplo, lá o número 0,9. Para ele colocar em notação científica, quanto que ficaria esse número? Ó, tá 0,9, tá menor do que 1, não tá? Ele pode ficar? Não pode, então esse número não está em notação científica. Eu vou colocar aqui, ó, 9 vezes 10 elevado a menos, a vírgula tá, isso, menos 1, isso mesmo, por quê? Porque a vírgula tá do lado esquerdo, ela tem que passar para o lado direito para ficar o número 9. Então, tem que ficar o número 9 vezes 10 elevado a menos 1. Se fosse 0,8, 8 vezes 10 elevado a menos 1. Beleza? Oi. A vírgula anda para a esquerda. Tá. No caso, a vírgula andar para a esquerda, esse número ele já está maior do que 10. Aí nós vamos diminuir o número. Tá bom? Deixa eu só voltar pro... Aqui. Deixa eu só apagar aqui agora. Bom, quando o número, a vírgula vai andar para a esquerda, esse número ele é maior do que 10. E ele não pode ficar maior que 10, tem que diminuir esse número. Então, para diminuir esse número, por exemplo, todo número inteiro, o número inteiro é aquele número que não tem vírgula. Observa que o número 324.000. O número 324.000, ele não tem vírgula, mas a vírgula está aqui na última casa sem necessidade de colocar ela. Por exemplo, quando você tem 100 reais, 100 reais é 100,0. Não é isso? Então, você tem o número 100. Geralmente, nós não precisamos colocar o vírgula zero, porque essa casa não precisa aparecer para nós, uma vez que esse número aqui é o zero, depois. Então, fica todo o número inteiro, a vírgula está na última casa. Se eu tenho 240 ou 324.000, a vírgula está aqui. Nesse caso, essa vírgula tem que deslocar agora para a esquerda, ou seja, vai diminuir o número. Se diminui, quando a vírgula desloca para a esquerda, o expoente tem que ter sinal positivo, porque você diminui aqui o número e aumenta no expoente. Então, aumenta, ele seria positivo. Tá bom? Então, tem que ter a compensação. Se aqui vai diminuir o número, o outro tem que ser positivo para aumentar, para compensar a mudança da vírgula. Então, se a vírgula está nessa casa, ela tem que deslocar para esse número ficar menor do que 10. Para ele ficar menor do que 10, ele só pode ficar com um algarismo diferente de zero antes da vírgula. Ou seja, tem que vir para depois do primeiro do número aqui, ó. Porque se eu paro depois, o número meu ficaria 32,4. E o 32,4, ele é maior do que 10, não pode. Se eu tivesse parado a vírgula aqui, ficaria 324, também não pode. Então, a vírgula tem que vir para depois do primeiro algarismo, diferente de zero, para ficar 3,24. Então, o meu número base eu vou tirar daqui, 3,24. Os zeros eu vou colocar? Não, os zeros eu não preciso colocar, porque eu estou compactando o número. A ideia é você diminuir o número, certinho? Pode ter caso aqui que colocar em notação científica fica mais difícil do que se você tivesse o número puro. No caso que eu dei o exemplo 0,9, 0,8. Esse número em notação científica fica bem maior.
Isso, ó, toda vez que a vírgula andar para a esquerda, o expoente vai ser positivo. É porque em algumas situações você vai ter um número que está multiplicando pela potência que não está em notação científica. Por exemplo, o 52,3 vezes 10 elevado a menos 5. Esse número está em notação? Não, não está em notação. Por que eu sei que ele não está em notação científica? Aqui tem potência? Tem. A notação tem potência. O expoente menos 5 poderia ser? Poderia. Mas esse número aqui, ó, ele está maior do que 10 e pode ficar maior que 10? Não, não pode. Então eu deveria passar o 52,3 para a notação científica e depois trabalhar a potência aqui. Certo? Então, eu tenho que obedecer esse princípio aqui. Vai ser um número x vezes 10 elevado a n. O 52,3 vezes 10 a menos 3, ele não está em notação científica. Por que ele não está? Porque esse número aqui, base, o 52,3, ele está maior do que 10. E ele não pode ficar maior que 10, ó. X tem que ser menor do que 10. O x ao mesmo tempo tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Isso significa que só pode ter um algarismo diferente de zero antes da vírgula. Se a vírgula tivesse aqui, olha, se fosse 5,23 vezes 10 a menos 5, aí esse número estaria em notação científica. O 52,3 não está, porque esse número 52,3 é maior do que 10 e ele não pode ficar. Do mesmo jeito, ó, se eu tivesse assim, 0,9 vezes 10 elevado a 6. Esse número está em notação científica? Não, não está. Por quê? Porque esse número aqui está menor do que 1. Então não pode. O primeiro exemplo que eu dei, você fala aqui? Não, né? Para resolver o que você diz, é? Ah, tá. Essa lista aqui é bem melhor para trabalhar. Quer ver? Peraí. Deixa eu voltar lá. Aqui tem um monte de exercício. Esse aqui, ó. Nesse exercício aqui que eu coloquei, mandei para vocês lá, aula 2. Estão vendo aqui? Tem vários exercícios, ó, de notação científica. Não sei se vocês já tentaram fazer esse exercício aqui, mas olha, escreva em notação científica. Aqui embaixo, como que eu vou passar esse número aqui para notação científica? Ó, tá vendo que eu tenho 0 na letra A, 0,00000012. Isso, a vírgula tem que ficar entre o 1 e o 2. Porque o seu número aqui, ó, da letra A, vai ficar 1,2. Isso, ó, deixa eu anotar aqui. Então, a letra A, vamos resolver aqui. 0,1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. O 1 e o 2. Isso, ó. Então, na hora de resolver, o que nós vamos observar? O seguinte. É que a vírgula, ela tá aqui, ela vai mudar para cá.
Para isso, o meu número base vai ficar quanto? 1,2. Igual o colega aí já disse, 1,2 vezes 10. A vírgula vai andar para a direita, menos. Quantas casas? Aí você vem e conta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 6. 3 algarismo? Sim? Não, uma casa só. Daqui, ó, 53,5, a vírgula tem que ficar 5,35. Então agora você vai tirar a sua dúvida. Por quê? Porque o número tem que ficar menor do que 10. Então tem que ter um número só antes da vírgula. Ele andou uma casa. Isso, tava de cá e passou para cá. Não, vezes 10 é elevado a 1. Ó, quem é maior? Quem é maior? O 53,5 ou 5,35? 53 é maior, não é isso? Então, se daqui para cá eu vou diminuir o número, então eu vou aumentar aqui no expoente, vai somar, vai ser positivo, ó. Só porque geralmente o mais nós não colocamos quando o expoente é positivo. Isso. 535, a vírgula está aqui escondida, não aparece. Ela vai andar para cá. Duas casas, andou a casa 1 e a casa 2. Isso mesmo. Não, mas você já está começando a entender, ó. Isso, já está começando a entender. Andou uma casa, duas casas. Ficou do mesmo jeito, 5,35 vezes 10 elevado a quantas casas? 2. Isso mesmo. Entenderam, pessoal? Então é isso, ó. Aqui, por exemplo, ó, vamos continuar aqui fazer mais uns dois exercícios. Quando eu tenho o número carregado de outros números, por exemplo, esse aqui, ó, para colocar em notação científica, é 0,234,234. Eu vou andar, apenas o número vai ter um número diferente de zero. Então, se a vírgula estava aqui, no 0 e no 2, entre o 0 e o 2, ela vai para mudar uma casa. Então, ficaria 2,34234 vezes 10 elevado a menos 1. Agora, outra coisa é o arredondamento. Por exemplo, se eu quiser utilizar o arredondamento com apenas dois algarismos diferentes de zero, quem são os dois algarismos diferentes de zero que eu vou manter? Bom, se ele fala dois algarismos diferentes de zero, eu vou manter o 2 e o 3 e jogar fora o restante. Se ele fala que eu vou manter dois algarismos diferentes de zero, ele chama de algarismo significativo. Depois da vírgula, aí eu tenho que manter o 3 e o 4. Então eu vou manter dois algarismos significativos, pessoal. Então quando na matemática fala algarismo significativo, é um número diferente de zero, tá bom? Então ele fala, o meu número vai ser mantido com apenas dois algarismos significativos. Então se eu vou manter dois algarismos significativos, eu vou cortar o meu número aqui. Se esse número aqui é 4, eu vou jogar fora. Então aí o meu número vai ser apenas o 2,3. Porque eu vou ter dois números que não são zeros na composição do número que eu estou adotando.
tá bom? Menos 1. Agora, olha, esse outro caso aqui, por exemplo, esse outro caso aqui. Vamos fazer essa letra C primeiro. Na letra C, como que nós vamos organizar aqui o número? A vírgula tem que vir para depois do primeiro número diferente de zero. Então, vai ficar 2,23 vezes 10 elevado a menos. Menos quanto? Menos porque a vírgula vai andar para a direita. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso mesmo, menos 8. Se eu quiser deixar com dois algarismos significativos depois da vírgula, aqui eu já tenho o 2 e o 3. Se eu quiser falar assim, 21. Aqui é um 3. Não, é um 3. É porque é 2,23. É porque tá. Você não vai conseguir restaurar ele o que era antes, quando você faz a aproximação. A aproximação é justamente por isso, porque você tem um número aproximadamente igual a. Aí toda vez que você vai fazer o arredondamento, você vai falar que esse número ele é aproximadamente igual a. E você coloca um tiozinho em cima do sinal de igual aqui, ó, para identificar que você. Quando tem muitos números que você não quer colocar eles, isso mesmo. Você vai arredondar, por exemplo, esse número aqui, ó, 8, 5, 3, 2. A vírgula está aqui no número. O pontinho para nós representa a separação de mil. É diferente da linguagem nos Estados Unidos, né? Porque lá eles trocam vírgula por ponto, tá bom? O número nosso tem que vir com a vírgula para ficar depois do primeiro número diferente de zero. Então vai ficar igual a quanto? 8,532 vezes 10 elevado a quanto? Conta as casas. A vírgula estava aqui, aí você conta. A casa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vem pra cá, 9. Expoente 9. Eu posso deixar assim um número? Pode, não tem problema. Agora, se o exercício fala, escreva o número em notação científica com dois algarismos significativos. Aí, dois algarismos significativos é o 8 e o 5. Aí você vai Isso, se ele falar depois da vírgula, aí você vai considerar o 3 também. Aí são os dois depois da vírgula. Tá bom? E o significativo não entra o zero na contagem, tá? É o exercício que vai pedir. Isso mesmo, é o exercício que vai pedir para vocês. Não, no caso aqui, por exemplo, você conta os zeros, só que você joga fora, não coloca eles depois. Aí o algarismo significativo é o 8 e o 3. No caso aqui, isso. Não, 8,03. Aí o 3 não conta. O 0 não conta. Ele vai contar ele aqui como significativo. Mas geralmente, pessoal, essa parte aí eu não falei para vocês. Não vamos entrar muito em detalhe dessa vez agora, porque senão nós vamos nos perder com relação a isso, tá bom? Depois eu posso explicar para vocês essa parte de
algarismos significativos de um número, tá bom? Mas não vamos nos preocupar com isso agora não, tá bom? Vamos... Ah, sim? É, separa os milhares, né? O pontinho. Mas é muito comum de nós nem colocarmos o pontinho para separar milhares. Tipo, você tem 8.000. 8.000, você geralmente coloca 8.000, mas seria 8.000,0, por exemplo. Aí é o 8.000. Mas geralmente nós não colocamos o pontinho para separar milhares. Sete vírgula. Isso, mas aqui é porque. Isso. É porque assim, ó, se, se for lá, por exemplo, nos Estados Unidos, é 7,00.0. Aqui é 7.000. Aqui no Brasil, e se for no Brasil é R$ 7, é diferente. Aí se for no Brasil, para ser 7.000, tem que ser o 7, o ponto 000,0. Muda o brasileiro para o americano, tá? Essa. Então, aí talvez lá tava ponto, não. Talvez lá tava 7.000. Talvez lá tava assim, ó. Não, vai ver. Não, acho que talvez ela colocou isso só para destacar que talvez seria barato, né? Colocou esse monte de zero para identificar que seria no sentido de pouco, entendeu? Porque o zero depois da vírgula para nós não conta. Você pode colocar 7, vírgula, isso tudo aqui, ó, para nós aqui, ó, não tem diferença nenhuma. A única coisa que tem é dezenas, centenas, milhares, só isso que vai estar mudando aqui para nós. Mas para nós monetariamente, 7,0, 7,00 não faz diferença nenhuma. Tudo é R$ 7, por exemplo. Isso. Bom, isso, aham, isso mesmo. Agora vamos voltar aqui na notação científica para a gente terminar essa. Já está acabando a aula nossa, hein? Isso. Então vamos fazer esse próximo exercício aqui, ó. Resolva os itens a seguir e dê a resposta com notação científica. Por quê? Porque nós vamos multiplicar duas potências. 8,2 vezes 10 ao quadrado vezes 4 vezes 10 ao cubo. Como que nós vamos proceder para multiplicar números em notação científica? Eu vou multiplicar o 8,2 com 4. Então, na hora de fazer, eu tenho que separar os termos. Eu vou separar aqui para vocês verem, olha. 8,2. Opa, já. 8,2. Eu vou multiplicar o 8,2 vezes o 4. Aí aqui eu vou manter as potências. 10 elevado ao quadrado vezes
10 elevado ao cubo. Eu vou multiplicar o 8,2 com 4. Quanto que dá 8,2 vezes 4? 2. 4 vezes 2, 8. 8. 4 vezes 8, 32. Tem um número depois da vírgula, um número depois da vírgula. Então, deu 32,8. Vezes 10, ó. Lá na matemática tem uma propriedade seguinte. Toda vez que nós multiplicamos potência e elas têm mesmo a base, conserva a base e somos expoentes. Aqui vai ficar 2 mais 3. Então, vai ser o 32,8 vezes 10 elevado 2 mais 3, 5. Então, nós já multiplicamos aqui. Agora, a segunda parte é colocar o número em notação científica. Aí nós vamos verificar. Esse número aqui está em notação científica? Não, não está, né? Isso, porque o 32 aqui, isso mesmo, é maior do que 10. Então, nós temos que transformar o 32,8 em notação científica e terminar aqui a continha, ó. Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, nós vamos resolver essa parte. O 32,8, a vírgula tem que passar para cá, para esse número ficar menor do que 10. Vai ficar 3,28 vezes 10. Ah, outra coisa. O vezes 10 a 5, eu vou manter ele aqui ainda. Tá? Então, 10 a 5, eu tinha aqui, eu vou repetir ele. Eu vou mudar esse número aqui apenas ainda. Então, o 32,8, a vírgula vai vir para cá. Vai ficar vezes 10 elevado quantas casas que a vírgula anda? Uma casa, não é isso? Andou uma casa elevado a 1. Agora eu voltei novamente a ter um número que tem duas potências base 10. Eu vou pegar o 3,28 vezes 10 elevado à conta. Agora eu vou fazer direto. Ó. Quanto que é 5 mais... Dá para fazer direto. Dá para fazer. Uhum. Pode fazer. Se você já entendeu, pode fazer já direto. Então, pessoal, agora eu vou somar 1 mais 5, 6. Então, o resultado final que o exercício quer para mim é isso aqui, ó. Oi. De multiplicação, ah, tá. Achou que estava acertando tudo e estava errando tudo. Tá, deixa eu... Foi da primeira atividade, né? Aqui, essa aqui que vocês falam. Esse 7,7? É essa, né? Efetue a adição dos números a seguir e expresse o resultado em notação científica. Aqui é o seguinte, pessoal. Para multiplicar, não importa qual é a potência que está. Se for multiplicar, eu multiplico os números e multiplico a potência. Agora, quando eu estou somando ou subtraindo, esse número aqui tem que estar na mesma potência. Deixa eu voltar lá para já resolver aqui. Espera que eu vou passar aqui para resolver. Ó, quando você está multiplicando os números, poderia ser 5,2 vezes 10 elevado a menos 8 vezes
7,3 vezes 10 elevado a menos 5, por exemplo. Quando é multiplicação, a potência não tem problema. Quando é divisão também, não tem problema. 3,5 vezes 10 ao quadrado vezes, ou dividido por 2,5 vezes 10 ao cubo. Só um minutinho, pessoal. Probleminha aqui. Bom, então, pessoal, voltando. Quando eu estou multiplicando ou dividindo, não tem problema, eu vou resolver normalmente. Agora, quando você vai somar ou subtrair, os números têm que estar na mesma potência, aqui multiplicando. Eu tenho aqui 10 elevado a 4, e aqui eu tenho 10 elevado ao cubo, entenderam? Não pode somar direto os números. Eu não posso somar o 7,7 mais... Pode fazer isso tranquilo. Tira da anotação e soma, depois volta para a anotação de novo. Se você achar mais fácil assim, pode. Ou coloca as potências mesma. Isso mesmo. Eu posso colocar na mesma potência, por exemplo. Para ficar na mesma potência, ou tem que ser 4 ou tem que ser 3. Aí você escolhe. Se eu quiser na potência 3, eu vou pegar o 7,7 vezes 10 vezes 10 ao cubo. Eu tirei 1, tá vendo que eu tirei 1 aqui separado? Porque, ó, 10 elevado a 1 mais 3, não fica 10 elevado a 4? Então, olha, eu tirei, mas lembrando que ele tem que ficar multiplicando, ó. Aí aqui ficou 25,5 vezes 10 ao cubo. Nesse caso, ó, eu vou ter esse número aqui. Quanto que é 7,7 vezes 10? Dá 77 vezes 10 ao cubo, mais 25,5 vezes 10 ao cubo. Se eu quiser trabalhar com potência, tá? Então, olha, aí ficou 10 ao cubo, 10 ao cubo. Agora eu posso somar. Agora eu posso somar o 77 mais o 25,5 e manter aqui entre parênteses multiplicando pelo 10 elevado ao cubo. Aí eu vou somar esses dois números, o 77 mais o 25. Mantendo 10 ao cubo, tá bom? Ou eu poderia, né, aí você pode somar, quanto que é 77 mais 25,5? 77 mais 25,5. 102,5 vezes 10 ao cubo. Para passar para a notação científica, a vírgula tem que vir para cá, vai ficar 1,025 vezes 10 ao quadrado. Isso aqui transformou nisso. Agora eu vou multiplicar por 10 ao cubo. Mesma base, soma os expoentes. Ficou 1,025 vezes 10 elevado à quinta.
Isso. Aí agora que eu transformo. Tem que estar na mesma potência para trabalhar a soma dos números aqui, ó. Não, não, aí você mantém a potência aqui do lado, ó. Tá vendo que eu fiz o contrário do chuveirinho. No chuveirinho você pega o número e multiplica pelo primeiro termo e multiplica pelo segundo termo. Aqui eu tirei em evidência esse termo que apareceu aqui nos dois casos, ó. Esse termo apareceu, eu tirei ele em evidência. Eu tirei ele em evidência aqui, ó, 10 elevado ao cubo. Isso, na verdade você junta os dois em um só. Compacta eles, ó. É mesmo que eu pegasse um e grudasse no outro, virasse um só. Isso, fazer o processo todo para ficar um igual. Ou você pode fazer igual o colega disse. Quanto que é 7,7? Ou diferente, talvez fica mais fácil para vocês entenderem. 7,7 10 a 4. 10 a 4 é quanto? Vezes 10 e 4 zeros, não é isso? Mais, ó, mais 25,5 vezes o 10 elevado ao cubo. O 10 elevado ao cubo é 1 e quantos zeros? 3 zeros. E aí você multiplica esse número com esse e esse número com esse e depois soma, entendeu? Tudo. E aí depois você volta para a notação científica, talvez fique mais fácil. Ou você pode pensar o seguinte, ó. Para tirar isso aqui de potência, o que, que você faz? Você não tem um 7,7? A vírgula tá aqui. A vírgula tem que andar quantas casas? 4 casas. 7,7, ó, para passar a primeira casa para cá é uma casa. Aí depois não tem mais números, você completa com zeros. 2, 3, 4 casas. Então seu número ficou 77 mil. Mas vamos ver o próximo, ó. Não tem o 25,5? Eu tirei da potência, isso. Eu peguei o 7,7 e multipliquei por 10 mil. E aí ficou 77 mil. Eu estou mostrando diretamente, você pode mudar sem precisar de fazer isso aqui em cima também, ó. Por exemplo, quem que é o número 25,5 vezes 10 ao cubo? Ó, quantas casas que a vírgula tem que andar? 3 casas. Aí você coloca o 25, o 5 é a primeira casa, é isso mesmo, anda uma casa, duas, três, 25.500. Aí você soma 77 mil mais 25.500. Aí você faz a continha normal. 7, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 2. Soma. 0 mais 0 é 0, 0 mais 0 é 0, 0 mais 5 é 5, 7 mais 5 é quanto? 12, 2 vai 1. 1 mais 7, 8, mais 2, 10. Deu esse número aqui, ó. Deu 102.500. Agora, para passar, anda a vírgula que tá aqui e vem para cá. Que vai ficar 1,025 vezes 10. Opa! Beleza, pessoal? Ó, então vocês estudem, qualquer dúvida,
vocês mandam mensagem pra mim, tá bom? Se for mandar pelo WhatsApp, manda no privado, porque fica mais fácil pra mim visualizar, tá bom? Não, andei 3 não, andou uma, duas, três, quatro, 5 casas. Isso é do começo. Tá bom, pessoal? É isso, Zilma.